Capítulo 2. Base legal. Deslocamento. Os demônios não podem permanecer em um território governado por Deus. Não esfaqueemos demônios com uma espada para que sangrem e morram. O inimigo é deslocado pela presença de Deus quando ela entra. A luz vence as trevas. A luz dissipa as trevas. A santidade expurga o impuro. A presença de Deus expulsa o mal e ocupa o território. Quando Deus santifica uma área em nossa vida, sua presença passa a residir. Ele ocupa o território. Espíritos demoníacos são despejados quando a presença do Deus vivo se manifesta. Quando o inimigo vier, como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele e o colocará em fuga. Isaías 59, versículo 19, na versão amplificada. Quando nascemos de novo e recebemos o perdão, Deus imediatamente lida com vastas áreas de nossas vidas. No entanto, não sabemos com quanto Ele lidou ou o que ainda resta. É nossa responsabilidade usar o que Deus nos deu e cooperar com Ele à medida que crescemos espiritualmente. E agora, assim como você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, você deve continuar a segui-lo. Deixe que suas raízes cresçam nele e que suas vidas sejam construídas sobre ele. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, impartida, e você transbordará de gratidão. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Subtítulo: Ferramentas de Deus. Para amadurecer espiritualmente, devemos aprender a usar novas ferramentas de Deus, também conhecidas como as armas da nossa guerra. Ver 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E ser diligentes em aplicá-las para transformar os nossos pensamentos, emoções e impulsos, escolhas, na estrutura de uma vida moldada por Cristo e vidas de obediência na maturidade. Veja 2 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Usamos nossas poderosas ferramentas de Deus para destruir filosofias distorcidas, derrubar barreiras erguidas que se erguem contra a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, e encaixar cada pensamento, emoção e impulso soltos na estrutura de uma vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão prontas para limpar o terreno de toda obstrução e construir vidas de obediência até a maturidade. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículos 4 ao 6. Deus nos criou como seres que pensam, desejam e sentem. No momento da salvação, experimentamos uma grande transformação em nossos pensamentos, nas escolhas que fazemos e em nossas emoções. Obtemos clareza de pensamento à medida que nossos corações se voltam para Deus diariamente. Muitas coisas que não podíamos entender antes, agora vemos e entendemos. Nossas preferências e ações começam a refletir o nosso desejo de amar e servir a Deus. Experimentamos paz sobrenatural com Deus em nossas emoções. Somos apresentados ao fruto do Espírito no momento de nossa conversão. No momento de nossa experiência inicial de salvação, ganhamos muita liberdade. No entanto,
Muitas áreas dos nossos corações permanecem não evangelizadas, entre aspas, e ainda não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. A boa notícia é que cada vez que cooperamos com Deus no processo contínuo de santificação, mais e mais dos nossos corações é então separado para Ele. Em todas as áreas que estão sob a autoridade de Deus, os espíritos malignos, demoníacos, perdem sua posição em nossas vidas. Assim como vocês receberam a Cristo mesmo, Jesus, o Senhor, assim andem, regulem suas vidas e conduzam-se em união e conformidade com Ele. Colossenses 2, versículos 6 ao 8 na Bíblia Amplificada. A salvação é para os que creem. No entanto, o crescimento espiritual é um processo. O Senhor deseja que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Ver 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A conversão apenas dá início à transformação que o Senhor deseja realizar em nossas vidas. À medida que oramos, estudamos as Escrituras e aplicamos a disciplina cristã à nossa vida e crescemos em piedade. A palavra que a Bíblia usa para descrever esse processo é santificação, que significa separado para Deus. O dicionário expositivo Divine, com palavras do Antigo e do Novo Testamento, define santificação como o estado predeterminado por Deus para os cristãos na graça que Ele os chama e no qual eles começam sua vida cristã e assim a seguem. Subtítulo: Da harmonia à desarmonia. Quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden antes de pecar, eles tinham perfeita harmonia com Deus e uns com os outros. As únicas emoções que sentiram foram as emoções de Deus. As emoções foram criadas para serem condutores do amor de Deus. Experimentamos o amor de Deus como fruto do Espírito. Um fruto em múltiplas funções. Ver Gálatas 5, versículos 22 ao 23. Alegria é alegria de amor. Paz é descanso de amor. Paciência é amor duradouro. Bondade é doação de amor. A bondade é movida pelo amor e em amor. Fé e fidelidade é dada em amor. É uma confiança plena. Gentileza é em amor. É ter estima, amabilidade. E mansidão, que é o tratar as pessoas com suavidade, expressar-se com doçura, em amor, considerando os outros melhor do que você mesmo. Ver Filipenses capítulo 2, versículo 3. O autocontrole é a restrição do amor, é um poder sob controle. Quando o pecado entrou em cena, Adão e Eva foram lançados para um reino de desarmonia, com emoções tóxicas e maus algozes. Em apenas alguns versículos curtos das Escrituras, Adão e Eva se sentiram magoados, com medo, com luxúria, raiva, culpa e vergonha. Ver Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 24. Cada emoção negativa sinaliza uma área aonde o inimigo tem base legal. A bandeira do reino de Deus é o amor, e a bandeira do reino do diabo é o medo. As emoções de Deus
são baseadas no amor e as emoções negativas são baseadas no medo. Quando nos tornamos cristãos, somos resgatados do reino do inimigo e ganhamos acesso ao reino de Deus. Deus nos livrou do poder das trevas e nos conduziu ao reino de seu Filho de amor. Colossenses 1, versículo 13. Nas 7 mensagens às igrejas no livro de Apocalipse, Jesus prometeu acesso a um jardim no Éden espiritual no reino de Deus para aqueles que vencerem. Ver Apocalipse 2, versículo 7. Herdamos tudo o que Adão e Eva perderam. No entanto, devemos nos apropriar de nossa herança ou será como dinheiro não reclamado no banco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Subtítulo: Emoções são sinais. A Bíblia nos diz que ainda devemos lidar com 2 reinos espirituais, embora sejamos salvos. Ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e Efésios 6, versículo 11. Os cristãos são propriedades de Deus. A única maneira de os espíritos malignos nos perseguirem e atormentarem é quando damos permissão ao inimigo. Desde que os demônios tenham um direito legal sobre nós, eles podem se recusar a ir embora ou voltar imediatamente, mesmo depois de tentarmos expulsá-los. Emoções negativas sempre dão permissão ao inimigo para nos assediar. Esta é a principal fonte de problemas e tormentos desnecessários na vida dos cristãos. No entanto, o perdão lava as emoções tóxicas e nos traz de volta a proteção de Deus. Como um pardal que voa, como uma andorinha voando, assim uma maldição sem causa não pousará. Provérbios 26, versículo 2. As emoções são sinais que nos permitem saber qual reino está em operação em um determinado momento. As emoções negativas nos permitem saber que estamos temporariamente sob o domínio do reino errado. Assim como o perdão nos transportou para o reino de Deus no momento da salvação, o perdão é a resposta para todas as emoções negativas. O perdão sempre nos leva de volta ao território de Deus. Quando perdoamos, somos instantaneamente restaurados à paz sobrenatural de Deus. A paz é a evidência de que nada nos separará da presença de Deus. Subtítulo: Base legal. Algumas das áreas mais comuns de base legal com as quais devemos lidar ao ministrar libertação a outros ou equipar-se para a autolibertação são: falta de perdão, trauma emocional, fortaleza mental, pecado, especialmente o pecado repetitivo, são laços de alma, pecado sexual, idolatria e agendas, espíritos religiosos, atividade oculta anterior, pecado geracional. O pecado pode ser complicado, mas o remédio de Deus é simples. A solução para a liberdade em todos os casos é a aplicação adequada do perdão e do arrependimento. Aplicado apropriadamente, o perdão retira o fundamento legal, a base legal do inimigo todas as vezes
e separa aquela área para Deus, ou seja, santifica as áreas que antes estavam nas mãos do inimigo. O mal não pode tocar em alguém que Deus controla. No entanto, a maior parte do corpo de Cristo não sabe como acessar o dom do perdão e aplicá-lo regularmente. A maioria das pessoas tem a crença errônea de que o perdão é um processo longo e difícil. Outros pensam que o perdão é apenas um ato da vontade, mas você tem que viver com a dor. No entanto, o verdadeiro perdão deve incluir mente, vontade e emoções. Sabemos que o perdão foi alcançado quando uma emoção tóxica se transformou em paz. É uma troca sobrenatural. O perdão é instantâneo, exatamente como quando cremos e fomos salvos, e sempre nos lava completamente as emoções negativas quando apresentamos nossos corações a Deus. Somos advertidos a ser diligentes em nossa busca por Deus. Isso inclui limpar as emoções tóxicas diariamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 4, versículo 26. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim no Éden, Ele designou-lhes o trabalho de cuidar do jardim. Da mesma forma, cada um de nós recebeu a tarefa de cuidar do jardim do seu próprio coração. No início, nossas vidas são como um velho pedaço de terra cheio de sarças e galhos mortos. Quando somos comprados por Deus, Ele começa a obra de fazer algo lindo com a bagunça que fizemos em nossas vidas. E, no entanto, devemos fazer nossa parte. Algumas pessoas ensinam a teologia falha de que o Senhor nos libertará soberanamente de emoções negativas sempre que decidir agir. A falta de perdão é pecado. Devemos continuar no pecado e esperar passivamente ser libertos por Deus como uma obra soberana? Claro que não. As Escrituras nos dizem claramente para obedecer a Deus. Recebemos a ordem de perdoar. Ver Mateus 6, versículo 15. Devemos manter contas curtas com Deus. Em termos contábeis, manter nossas contas curtas significa não deixá-las se estenderem. Continuarmos pagos. Como Davi, devemos convidar o Senhor a sondar nossos corações regularmente. Ver Salmo 139, versículos 23 e 24. O Senhor não lida com algo que não apresentamos a Ele. Portanto, meus queridos, trabalhem, cultivem, levem a cabo até o objetivo e concluam totalmente a sua própria salvação com reverência, temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12, na versão amplificada. Subtítulo: A falta de perdão. As emoções tóxicas são sempre o produto da falta de perdão. A Bíblia nos ordena que perdoemos, então, quando não perdoamos, somos desobedientes a Deus. Permitir que emoções negativas apodreçam em nossos corações porque não permitimos que o perdão as elimine é claramente errado. Devemos continuar pecando e esperar até que Deus haja, ou devemos simplesmente ser obedientes à palavra de Deus? O Senhor não violará nossa vontade. Ele não vai nos obrigar a fazer o que é certo. Devemos escolher obedecer. Jesus diz: se tens alguma coisa contra alguém,
perdoa-lhe, para que o teu Pai que está nos céus também te perdoe as tuas ofensas. Mas se você não perdoar, seu Pai que está nos céus também não perdoará as suas ofensas. Marcos 11, versículos 25 e 26. Isso não significa que perderemos nossa salvação se deixarmos de perdoar alguém, mas sofreremos as consequências de nossos pecados e seremos submetidos ao assédio demoníaco atormentador. Ver Mateus 18, versículos 21 ao 35. Os princípios para o perdão, a cura emocional e destruição de fortalezas e autolibertação podem ser facilmente aprendidos e rapidamente aplicados por todos os cristãos, incluindo as crianças pequenas. Ensinamos muitas crianças de 3 e 4 anos a perdoar e deixar Jesus lavar os sentimentos ruins. Na verdade, as crianças aprendem mais facilmente do que os adultos porque não passaram anos vivendo pela força de vontade e pelo intelecto. Embora os bebês cristãos, bem como algumas outras pessoas, possam precisar buscar ajuda de especialista de vez em quando, Deus equipou todos nós, jovens, crianças e idosos, com as ferramentas de que precisamos para uma vida cristã vitoriosa. Nota 1. Santificar é agiazor em grego, significando consagrar, dedicar, purificar ou separar para Deus. A palavra santificação em português vem da raiz grega agios, que significa santo, referindo-se à santidade moral com qualidades divinas superiores à natureza humana, que é semelhante a Cristo. A santificação é usada no Novo Testamento para a separação do cristão das coisas e dos maus caminhos. Esta santificação é a vontade de Deus para o cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, e seu propósito em chamá-lo pelo Evangelho, ver versículo 7, e deve ser aprendido de Deus, ver versículo 4, como ele ensina por sua palavra. Ver João capítulo 17, versículos 17 e 19, e também o Salmo 119, verso 9. E deve ser perseguido pelo cristão séria e invariavelmente. Também não pode ser transferido ou imputado, é um bem individual, construído aos poucos, como resultado da obediência à palavra de Deus e dos seguimentos do exemplo de Cristo. O Espírito Santo é o agente de santificação. Ele é o nosso ajudador. Mas o conselheiro, o ajudador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Palavras de Jesus, o soberano. João 14, versículo 26. Aleluia. Glórias seja dada ao Senhor Deus. Amém.